Olá galera que segue o canal Arquivo CS, aqui é a Chay Silva e eu sou a criadora e administradora da página. E eu estou muito feliz hoje porque esse é o meu primeiro vídeo autoral aqui no YouTube. Peço até desculpa por certas coisas, certos erros e amadorismo, algum problema no áudio. Eu tô nervosa, tá bom? Algum problema também na minha dicção. Esse é o meu primeiro vídeo, como eu falei pra vocês, eu pretendo com certeza melhorar com o tempo, cada vez mais aumentando a qualidade para vocês que me seguem e gostam do meu trabalho. Então eu vou pedir para vocês, já se inscreve no canal, já dá o like, já compartilha com quem você sabe que gosta de ufologia, de ficção científica, já comenta aqui embaixo também, me ajude a fazer esse canal crescer, porque o que eu mais quero é trazer informações para vocês e tem muito conteúdo ainda que eu vou trazer aqui no canal. Se você não se inscreveu, você vai acabar perdendo. Ativa o sininho também para sempre que eu postar você ver, né, chegar a notificação para você. E tem muita coisa para ser postada aqui no canal, muita coisa mesmo, tá? Vamos falar sobre casos ufológicos, sobre novidades sobre esses casos, informações, vamos falar sobre filmes, livros, séries, as polêmicas que rodeiam a ufologia e muito mais. Vocês nem imaginam o tanto de coisa que eu tenho para trazer para vocês, né? Hoje é só o primeiro de muitos vídeos aqui no canal e eu conto com o seu apoio, né? Muito obrigado por estar aqui e vamos pro relato. Eu não me recordo ao certo em que ano isso aconteceu. Eu sempre fico confusa se foi no final de 2013 ou 2014. A única certeza que eu tenho é que foi por volta do mês de novembro. Foi um dia normal e à noite eu decidi sair com meus amigos. A gente foi para um barzinho local e ficamos por lá até umas 2 horas da manhã mais ou menos. Estávamos em 4 pessoas, mas apenas um dos meus amigos dirigia. Então ele ficou encarregado de levar todos em casa. Eu fui a primeira que cheguei, desci do carro e me despedi de todos eles. Entrei dentro de casa fazendo o mínimo possível de barulho, pois todos da minha família já dormiam. Então fui pro meu quarto, peguei minha toalha, tomei meu banho, me aprontei e fui me deitar. Normalmente, nada incomum até o momento. Eu dormia na parte de baixo de um beliche. Antigamente eu dividia ele com a minha irmã, só que ela conseguiu o quarto dela, então o beliche ficou vago na parte de cima. Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu sempre tive medo de dormir no escuro. Eu não sei explicar o motivo exato, mas nessa noite eu decidi que eu iria superar esse medo, então eu desliguei a luz no meu quarto, porém para não ficar na escuridão total, eu deixei a porta do meu quarto um pouco aberta, só uma fresta, sabe? Para entrar a luz do corredor que geralmente a gente deixava acesa durante a noite. Na época que isso aconteceu, nós morávamos em um sobrado, e era um sobrado grande, ele tinha a varanda na frente e uma laje atrás. E o meu quarto era o quarto maior da casa. Provavelmente era mais de 3 da manhã quando eu deitei para dormir. Eu peguei num sono rápido nesse dia e eu lembro que eu acordei pouco tempo depois com a porta do meu quarto totalmente aberta, sendo que eu tinha deixado apenas uma fresta para que entrasse um pouco de luz. Só para que vocês entendam, o meu beliche não ficava virado para a porta, eu não ficava de frente para a porta do quarto, eu ficava na lateral da porta, então eu não via exatamente a porta. Quando eu abri meus olhos, eu vi um ser na frente da minha cama. Quando eu busco pela minha memória a imagem que eu vi, não era uma coisa normal. Meu quarto ainda estava escuro, porém, como eu disse para vocês, a porta estava totalmente aberta e como eu dormia na lateral, ao lado da porta, eu via a luz do corredor iluminando essa coisa que estava na frente da minha cama. No momento desse avistamento, eu não consigo explicar para vocês exatamente o que se passava na minha mente, porque quando eu me recordo, não foi um comportamento normal. Um comportamento normal seria eu abrir meus olhos de uma vez e tentar ver o que era aquilo, ou me assustar ou gritar, mas eu lembro apenas que eu falei: fulana, eu disse o nome da minha irmã mais nova, né? Fecha a porta quando sair. Quando eu me recordo que na minha cabeça era minha irmã que estava ali dentro do quarto, parada na frente da minha cama, olhando para mim, coisa que não faria o mínimo sentido. Então, e depois disso eu não me recordo mais de absolutamente nada, é como se a minha cabeça tivesse sido desligada. Minha próxima recordação é
eu me lembro de acordar, mas ter medo de abrir os olhos. Eu tava com muito medo de abrir os olhos e o meu coração tava acelerado, como se eu tivesse corrido uma maratona. Então assim, eu não entendi aquilo. Medo de abrir os olhos e o meu coração muito acelerado. Quando eu tomei coragem para abrir um pouco os olhos e ergui minha mão, eu bati minha mão na parede. Foi aí que eu abri o olho de uma vez e percebi que eu estava do lado contrário da cama. Eu estava completamente ao contrário do que eu havia dormido. E gente, isso nunca aconteceu comigo, nem quando eu era criança. Eu nunca tive nenhum episódio de sonambulismo, nunca, absolutamente nunca. Eu sempre acordei no local exato em que eu dormi. Não na mesma posição, óbvio que ninguém acorda na mesma posição, mas assim, eu simplesmente havia destrocado. Para explicar melhor para vocês, eu havia dormido com a minha cabeça próxima à porta do meu quarto, só que eu acordei destrocada. Ao invés da minha cabeça estar próxima à porta, meus pés estavam próxima à porta. Então, gente, só lembrando, eu dormia debaixo do beliche. Se eu tiver levantado no meio da madrugada num ato de sonambulismo para destrocar de lugar, se eu tivesse levantado e feito esse movimento, eu teria batido a minha cabeça na cama de cima do beliche e provavelmente eu teria acordado. Então, o que me intriga é que na minha vida inteira, como eu já disse, isso nunca aconteceu. Depois que eu abri os olhos e me dei conta de tudo isso, eu me levantei rapidamente, do beliche e saí assim, batendo as mãos pelo quarto, apalpando o quarto, porque já era 6 da manhã, mas a luz estava desligada, a porta estava fechada e a claridade que estava entrando só um pouquinho vindo pela janela, que também estava com uma cortina. Então eu estava vendo assim só o breu mesmo dentro do meu quarto. E eu estava ofegante, como eu falei para vocês, meu coração batendo muito acelerado, e eu vi que aquilo ali estava muito estranho. O que eu pensei? Eu vou no quarto da minha irmã perguntar o que ela estava fazendo no meu quarto de noite, porque até então, apesar de todo o contexto estranho ao acordar, eu ainda acreditava que poderia ter sido minha irmã que tivesse entrado ali. Então abri a porta e fui até o quarto da minha irmã. Quando eu cheguei lá, eu empurrei a porta dela de uma vez e o quarto estava vazio. Foi então que eu caí em mim que minha irmã não tinha dormido em casa. Ela estava na casa do namorado nesse dia. E pra mim aquilo foi um choque, porque eu tinha certeza absoluta que era ela que estava no meu quarto. Eu cheguei, nas minhas lembranças, eu me recordo que eu cheguei a falar o nome dela. Fulana, fecha a porta quando sair. Quando eu abri meus olhos e vi aquela imagem na minha frente, eu lembro que eu cheguei a mencionar o nome dela. Só que ela não estava em casa, é impossível que tenha sido ela. Só deixando claro aqui pra vocês, eu tenho 2 irmãs. Nessa época, todas nós morávamos juntas. Eu dormia só nesse quarto e minhas outras 2 irmãs dormiam juntas no mesmo quarto. Uma das minhas irmãs eu já sabia que não estava em casa. Eu já sabia. Tanto que eu não cheguei a desconfiar dela, que pudesse ter sido ela que tivesse entrado no quarto. Por isso que eu desconfiei da outra. Porque quando eu cheguei em casa de madrugada, depois de ter saído com meus amigos, eu não conferi o quarto dela, não cheguei aí no quarto dela nem nada. Então pra mim ela estava lá dormindo. A outra eu já sabia que não estava. Então, por isso que pra mim foi um choque de manhã, quando eu abri o quarto, não vi ela lá e logo entendi que ela tinha ido pra casa do namorado, o que foi confirmado pela minha mãe quando minha mãe acordou e eu perguntei. De início eu achei que tinha sido essa minha irmã, porque ela tinha um costume de entrar no meu quarto pra pegar roupa emprestada. Então ela sempre estava entrando lá, pegando uma calça, uma blusa, algo do tipo. Então quando eu vi essa coisa, que só depois que eu acordei eu realmente percebi que era impossível ser minha irmã. Quando eu vi essa coisa dentro do meu quarto, eu achei que fosse ela que estivesse lá dentro procurando algo. Então no momento exato do avistamento eu nem fiz as análises de que, poxa, é 3 da manhã, o que ela tá fazendo no meu quarto, ela vai estar procurando roupa essa hora. Eu não analisei nada disso no momento. Mas continuando, quando eu saí do quarto da minha irmã e percebi que de fato não podia ter sido ela a pessoa que estava lá aquela noite, eu voltei pro meu quarto, me sentei e fiquei analisando todo o contexto. Foi aí que eu puxei pela minha memória e percebi que realmente não era uma pessoa que estava dentro do meu quarto, porque o tamanho era pequeno. Eu coloquei essa imagem para vocês, exatamente essa imagem que tá aparecendo agora, a sombra. Tá vendo essa sombra no chão?
a sombra foi algo exatamente assim que eu vi. Exatamente essa sombra eu não vi o rosto, eu não vi outros detalhes. Era uma sombra, uma silhueta. Que eu não sei se é porque eu tava com o olho meio entreaberto, não sei se eu tava meio sonolenta, eu não sei o que era, mas basicamente essa a lembrança que eu tenho. Eu não me recordo de nada fora do lugar dentro do meu quarto, a não ser eu mesma, né, que fui desvirada da cama completamente, mas outro tipo de coisa eu não me recordo, se houve, eu realmente não lembro, e nem fisicamente eu também não me recordo de nada, assim, muito alarmante, não me recordo desse evento, mas que aconteceu e nunca mais eu fui desvirada da cama. Incrível, nem antes desse acontecimento e nem depois, nem desse avistamento no meu quarto, foi unicamente nesse dia, repetindo pra vocês. A única coisa física que eu me recordo, né, só pra pontuar aqui, é que eu acordei tremendo e com o coração batendo muito forte, né. A coisa física que me afetou nesse dia foi o medo de abrir os olhos, o coração aceleradíssimo e eu tava tremendo. Fora isso, eu não me recordo de mais nada. Algumas pessoas dizem pra mim que pode ter sido algo espiritual, outras falam que eu devo fazer regressão hipnótica. Bem, algum dia eu vou fazer, mas não agora, porque agora eu tenho muito medo, eu tenho realmente muito medo de saber o que aconteceu naquele dia. E eu falo pra vocês, eu só achei estranho esse episódio porque eu fui desvirada da cama. Né? Se eu não tivesse sido desvirada, eu iria acordar achando que eu tinha tido, sei lá, uma alucinação ou sonhei, algo do tipo, mas eu não iria levar tão a sério. Mas como eu acordei desvirada e ainda acordei, como eu falei pra vocês, tremendo, coração batendo muito forte, com medo de abrir os olhos, então eu falei, opa, tem alguma coisa normal, algo anormal aconteceu, nem que tenha sido um sonambulismo. Mas aí eu pergunto, um sonambulismo que aconteceu uma única vez na minha vida inteira. Eu havia dito no início do vídeo que eu tinha chegado em casa após ir a um barzinho com uns amigos meus, né? Então, gente, eu não bebi nesse dia. E como eu tenho tanta certeza disso, porque nos anos entre 2010 e 2016 eu não ingeri nenhum tipo de álcool. Eu não bebia nem socialmente. Eu só voltei a beber socialmente, vez ou outra, em 2016. Então, esse episódio, esse avistamento aconteceu entre 2013 ou 2014. Como falei, eu não lembro o ano exato. E nessa época eu não bebia nem socialmente. Eu costumava sair com meus amigos e ser amiga sóbria. E a gente ia muito para barzinho de rock, para curtir a música. Então eu pegava o meu copinho de Coca-Cola e ficava ali a noite toda. Então não existe a mínima possibilidade de eu estar alcoolizada nesse dia. Mais uma coisa intrigante desse meu relato é que eu sou uma pessoa muito boa de datas, muito boa de memória. Se vocês perceberam, eu acabei de falar o tempo exato que eu fiquei sem beber socialmente. Mas eu não sei a data exata desse ocorrido. Eu sei que foi 2013 ou 2014, porque foi entre esses 2 anos. Mas eu não sei dizer o dia exato, o mês exato e o ano exato. Isso é muito bizarro, porque uma coisa dessa acontecendo comigo, que eu sou uma pessoa que marca datas, que marca o tempo e grava isso na cabeça, é muito, muito bizarro. Eu não consigo compreender. Eu fico buscando na minha memória a data exata e não consigo. O que eu sei é que foi ou no ano de 2013 ou no ano de 2014 e tudo leva a crer que foi em novembro, porque eu me recordo que isso foi no final do ano, mas não foi dezembro, não foi outubro, então foi novembro de 2013 e de 2014, mas o motivo de eu não lembrar exatamente isso é muito estranho. Mas enfim, gente, depois disso não aconteceu mais nada de anormal nessa casa, né, que a gente morava, que aconteceu esse avistamento. Depois a gente mudou, fomos para outra casa. Lógico que eu tenho mais relatos, que em breve eu vou trazer para vocês, do que já aconteceu comigo, porque eu quero compartilhar com vocês, para que vocês também se sintam confortáveis em compartilhar comigo, em permitir que eu compartilhe com os outros inscritos aqui. Assim a gente vai compartilhando nossas histórias, coisas que a gente vivenciou, que a gente acha que vivenciou, que a gente pode ter vivenciado, porque nada é uma certeza, né? A gente sabe que a mente prega muitas peças. Eu também não descarto isso no meu caso, de ter sido algo ilusório da minha cabeça.
Mas a gente sabe que também existe muitas coisas inexplicáveis. A gente sabe que o fenômeno dos OVNIs, desses seres que a gente não sabe exatamente de onde vem, é de outro planeta, é de outra dimensão. A gente sabe também tem a questão espiritual, né, que a gente passa por coisas espirituais, a gente pode passar, enfim, mas o bom é a gente compartilhar para a gente entender que não somos os únicos, né, que esse tipo de coisa acontece com mais frequência do que a gente imagina, coisas que a gente não consegue explicar. É isso, gente. Muito obrigada por terem ficado até aqui, por terem ouvido todo o relato. Por favor, se inscreva no canal, comenta, fala aqui embaixo se você já passou por algo parecido, se você já viu uma silhueta dessa também, ou se você conhece alguém que sabe, manda o seu relato na DM da nossa página lá no Instagram, compartilha com as pessoas que gostam do assunto, por favor, me ajude a fazer esse canal crescer para me trazer mais e mais conteúdo para vocês, tá bom? Porque eu gosto muito desse trabalho, para mim não é cansativo, é muito prazeroso falar sobre esse assunto que eu gosto e também saber que as pessoas também gostam de receber esse tipo de conteúdo. Muito obrigado, viu, galera? Até mais!